Como é que estão vocês, meus filhos? Tudo bom? Com nós aqui tudo bom. E nós temos um alerta para passar para pessoas que estão perturbadas, não dormem de noite, estão descrençadas da fé. Não perca a fé não, meus filhos. A fé, em nome de Deus e de Jesus, ela é muito importante para cada um dos filhos, porque a fé é o pilar que move toda a vida dos filhos. Tem muitos filhos que estão descrençados, estão perturbados, estão desacorçoados. Não pode ficar assim, meus filhos, porque quando você fica assim, o padrão vibratório de vocês baixa cada vez mais. E isso é complicado para realinhar os chakras, realinhar a vossa mente, principalmente a mente, porque a mente é o pilar de todo a coisa boa e as coisas ruins que acontecem na vida de cada um dos filhos, principalmente aquilo que o filho vive no dia a dia, porque o corpo cria, o braço, a força do braço, ela cria aquilo que os fios potencializa no campo mental, no campo espiritual. E muitas das vezes os fios estão potencializando tristeza, angústia, coisas assim de baixo padrão vibratório, meus filhos. Não esqueça que cada um de vocês é importante para o nosso Mestre Jesus. Principalmente aquela pessoa que acha que está tudo acabado, tudo perdido. Não tá não, não tá não. Fé no nosso Senhor Jesus, fé na Virgem Maria de Luz, que tudo dá certo. Principalmente para quem está perturbado. Não fechai portas e janelas, não dá o campo aberto para esses espíritos bandoleiros que muitas das vezes fica na casa dos filhos só esperando a oportunidade, a brecha para ele entrar na mente dos filhos. O espírito que é perturbado, perturbador, ele entra na vossa mente, porque ele também está perdido, está confuso e muitas das vezes acopla no campo psíquico do fio através de fios energéticos e começa a produzir telas mentais, pensamentos que não são docentes. Muitas das vezes é isso. Quando você fica triste por alguma situação que aconteceu, alguma coisa, tira isso, meu filho, da cabeça de vocês. Porque tudo vai dar certo. Tem muitas pessoas deprimidas, perturbadas, frustradas mesmo. Isso é bastante complicado, principalmente para aquela pessoa que tem o campo psíquico fraco. Talvez a pessoa é forte, tem aquela força no músculo, no braço. Força no braço não significa nada. O que significa é o emocional, o campo mental de cada um. E muitas das vezes o campo mental dos filhos está daquele jeito, está perturbado, está furado, né? Porque o campo mental sadio, a aura sadia, ela fica vibrando num tom azulado, cheio de radiação positiva. Agora a aura que não está sadia, que está com alguma perturbação, ela vibra vermelha.
e muitas das vezes ela não fica completa, não fica inteira. Então isso é bastante complicado. Tem que limpar o campo energético de vocês, o campo vibratório, porque o campo vibratório é aquele que comanda tudo. Para você fazer alguma coisa no corpo físico, no dia a dia, o que está comandando é o corpo mental, o corpo espiritual. Então vigiai a vossa mente, vigiai o vosso pensamento, vigiai as vossas atitudes, perdoar quem tem que perdoar, não guardar rancor de quem não deve guardar. Então que tudo dá certo. As pessoas estão bastante deprimidas, bastante perturbadas psiquicamente. É como nós falamos aqui. Talvez aquela pessoa tenha aquela força monstra. O corpo é muito forte. O corpo da pessoa é do tamanho do corpo de um touro. Mas e o corpo mental e o psiquismo? Onde é que tá? Vocês já se pararam para se perguntar onde é que está o psiquismo de cada um? O psiquismo está fraco, porque começa a produzir telas mentais de tristeza, de coisa que aconteceu lá no passado. O próprio nome já diz, deixa o passado no passado, procura viver o presente, procura viver o aqui e o agora, porque é isso que importa, meus filhos. O que passou, passou. Vocês não podem consertar o passado. O passado é uma forma de aprendizado que nós temos que vivenciá-lo de vez em quando para corrigir os nossos erros no futuro, para que nós não erramos, para que nós não vacilamos, mas ficar preso ao passado, aquela angústia, aquela briga de irmão, aquela discussão, isso não vai adiantar de nada. Aquela discussão com o marido, aquela discussão com a esposa, isso não vai adiantar de nada. Você tem que, como nós já falamos, tomar conta do corpo psíquico, tomar conta da mente, do perispírito, da vossa alma. Não deixar nada sedentrar a vossa casa mental, porque a casa mental é mais importante do que a casa física. Na casa física você não deixa o bandido sedentrar porque tem segurança disso e daquilo, grades e portas e janelas. Por que você não faz isso na casa mental? Principalmente ler o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é aquele que realmente protege, meus filhos, de toda a influência negativa. Essa é a grade de portas e janelas que está faltando. Na fé, o filho pegar e ler aquele livro sagrado, a Bíblia, o Evangelho, o testamento que foi escrito por João e por Mateus, e pôr aquilo em prática, porque essa é a única segurança que vai ter na vossa casa mental. A vossa casa mental não é igual à casa física, que tem grades e portas e janelas. A segurança da vossa casa mental é aquilo que vocês absorvem através das escrituras sagradas. Em nome de Deus e Jesus. E manter sempre vigilante, sempre deixar um vazio com a espada de São Jorge, com aquela Bíblia, com aquele Evangelho aberto. É sempre bom você cultivar num vazio, num cantinho qualquer, a espada de São Jorge,
aquela Bíblia, o Evangelho aberto, fazer o Evangelho todo dia, ler a Bíblia todo dia, um versículo que seja. Não precisa ser a Bíblia decorada, não precisa ter um texto decorado, porque aquele que decora de nada absorve. Aquele que lê uma palavrinha, mas guarda essa palavrinha no coração, esse está salvo perante ao nosso irmão Jesus Cristo. Mas aquele que tem as escrituras sagradas no lábio, mas não carrega aquela simples palavrinha no coração, esse está perdido. E o único caminho dessas pessoas é no umbral. Porque não adianta nada a pessoa estudar a vida inteira e não guardar e não praticar no coração aquilo que ela pregou. Tudo tem que ter guardado no coração, nas atitudes, na boa vibração. Isso que é o importante. Guardar aquilo que o nosso Senhor falou em vossos corações e mudando dia a dia. Porque a verdadeira atitude, ela não começa do dia para a noite. Ela não é no estalar de dedo. Ela é dia por dia nessa caminhada universal, meus filhos. Então escuta o que o preto velho está falando, o que o escravo está falando. O escravo é uma pessoa muito vivida aqui no plano astral. E no plano astral, inclusive no umbral, a gente vê pessoas que leram, praticaram, não saía de templo religioso, sempre vivia, faltava morar dentro do templo religioso, mas não guardou aquilo no coração, não fez aquela pequena atitude que valia mais do que tudo nessa vida. Porque não adianta nada a pessoa ficar internada em templos religiosos e tiver um mendigo pedindo um prato de comida, essa pessoa negar lá fora. A verdadeira caridade, o verdadeiro exemplo não está em casa espírita, em terreiro de umbanda, está na verdadeira caridade que é feita lá na rua ou feita com o próximo. Isso que é o importante. Então, conservar sempre o Evangelho, as Escrituras Sagradas, dentro de vossa casa, tirar os rancor, romper as arestas do coração e que tudo vai dando certo. Pedir perdão para quem tem que pedir perdão e seguir em frente. Seguir em frente de mão dadas com o vosso irmão, meus filhos. Meus filhos, seguir em frente de mão dada com o vosso irmão, a vossa irmã, que está tão necessitada de uma palavra amiga, do consolo de verdade. Essa que é a verdadeira caridade. Essa que é a verdadeira caridade. Então, guarda isso que nós falamos através do médium envolvendo ele para o vosso coração. Que Deus, nosso Mestre Jesus, a Virgem Maria de Luz, abençoe todo mundo. Paz e luz, escravo te amo.